Boa tarde, pessoal. Então, dando andamento ao nosso conteúdo da pré-história, hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela é considerada a última fase da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos Sumérios, que data 4.000 anos antes de Cristo. Essa fase possui esse nome porque o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos desse período. E alguns estudiosos até consideram a Idade dos Metais a última fase do período do Neolítico. Esse período foi muito importante, pois o homem pré-histórico fez vários avanços, principalmente em relação à produção de artefatos, e esses avanços permitiram que esse homem possuísse melhores condições de vida, né, através desse conhecimento de técnicas de fundir e moldar os metais, que veio para melhorar bastante o modo de vida cotidiano desse homem na pré-história, sendo que a idade dos metais está dividida entre a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. A idade do cobre ocorreu por volta de 6.000 anos atrás, aonde o homem pré-histórico, já com o nosso gênero do homem moderno, o Homo sapiens sapiens, adquiriu conhecimentos para o desenvolvimento de técnicas para derreter e moldar o cobre. Ele utilizava moldes de pedra ou barro para colocar o cobre derretido e produzir então espadas, lanças, ferramentas no geral, e usava o martelo então para moldar esses objetos que depois esfriavam. A idade do bronze ocorreu por volta de 4.000 anos atrás. O homem começou a produzir o bronze, que era um metal mais resistente do que o cobre, a partir de uma mistura da liga do cobre com o estanho. E aí, então, ele começou a confeccionar espadas, capacetes, martelos, lanças, facas, machados, ou seja, né, objetos mais aperfeiçoados do que da idade do cobre. Esses objetos, então, começaram a fazer muito sucesso, né, durante esse período, até mesmo devido à sua resistência, marcando um grande avanço tecnológico. E por último, nós temos a Idade do Ferro, que ocorreu por volta de 3,5 mil anos atrás, onde o homem já dominava essas técnicas anteriores da metalurgia, que seria então o cobre e o bronze, passando a fabricar o ferro, usando os fornos em altas temperaturas, e com o ferro o homem passou a desenvolver principalmente armas bem mais resistentes e de altíssima qualidade para a sua época. A fabricação desses objetos de metais teve uma grande influência na agricultura, onde ocorreu um aumento muito grande na produção, principalmente com o surgimento do arado de metal, a enxada e outras ferramentas voltadas então para a área agrícola. É claro que de forma rústica, né? Mas elas eram eficientes então para essas atividades, que facilitava o trabalho no campo. O domínio desses metais também possibilitou ao homem a fabricação de utensílios domésticos, né? Panelas, potes, facas, entre outros, até mesmo objetos de adorno de arte. Em relação ao comércio, ele acabou se desenvolvendo numa grande proporção, principalmente em relação aos excedentes agrícolas, dos gêneros agrícolas, em relação também aos artefatos de metal e objetos de artesanato, o que facilitou também o desenvolvimento da arte, principalmente em relação à utilização das esculturas de bronze. Foi durante, então, essa última fase da pré-história, que se chama Idade dos Metais, que várias comunidades, então, começaram a cultuar os mortos, principalmente com rituais de enterros com características simbólicas. E foi também, né, durante esse mesmo período que teve início a organização no poder centralizado, a formação de um Estado, através também da divisão de poderes e funções políticas. Nesse sentido, então, pessoal, né? Ou seja, as ferramentas de caça e de pesca também acabaram, né, evoluindo, assim como as voltadas para a guerra. Tudo isso permitiu, então, uma melhoria na vida
na qualidade de vida dos cidadãos e, como consequência, aí tivemos o desenvolvimento do comércio, o aumento da população, assim como já comentei anteriormente, a questão do excedente agrícola e no finalzinho, então, aí da Idade dos Metais também surgem as primeiras cidades e as novas relações sociais estabelecidas que nós conhecemos hoje.